Fala, povo, aqui é o Marcos e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre 4 versículos que nos dão orientações sobre a ansiedade. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro que ansiedade não é espiritual. Geralmente a gente tem essa tendência de colocar um peso espiritual na ansiedade como se fosse uma falta de fé, uma falta de tempo com Deus ou coisas do tipo. Mas isso não tem base bíblica. A ansiedade é orgânica e infelizmente é algo comum e muitas pessoas passam por situações onde há uma crise de ansiedade. E se você que está vendo esse vídeo passa por esse tipo de situação, é extremamente recomendado que você busque ajuda psicológica. Não vai ser falta de fé, de confiança em Deus, no poder de Deus. Busque cuidar da sua saúde mental. Mas quando a gente não está em situações, não vive situações de crise de ansiedade, mas da, entre aspas, ansiedade comum, o que a Bíblia nos orienta? O que ela fala sobre isso? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E o primeiro deles é Provérbios 12, 25, que vai falar o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Isso na versão NVI. E o que a gente pode tirar desse texto? Que nós precisamos sempre cuidar daquilo que a gente ouve. E não tem relação com palavras têm poder, de que o que eu falo tem um poder espiritual e pode mudar as coisas. Isso aí não existe, biblicamente falando. Isso é mais para um campo de misticismo do que o evangelho. Quando a Bíblia fala sobre a palavra bondosa, alegrar o nosso coração, como uma contraparte da ansiedade que deprime o coração, nós podemos pensar, por exemplo, em relações que nós temos, onde as pessoas só têm palavras de derrota, de pessimismo, ou mesmo as informações que a gente lê em jornais, seja físico, seja na televisão, seja na internet. Todas essas coisas podem sim ser um gatilho para o nosso coração, para a nossa mente, e nos levar a uma possível ansiedade. Já as palavras bondosas, palavras encorajadoras que nós ouvimos de pessoas, amigos, familiares, na nossa comunidade de igreja e principalmente na palavra de Deus, essas fortalecem o nosso coração. Quanto mais nós temos contato e focamos nesse encorajamento, mas o nosso coração é fortalecido. Mas se o meu foco é em palavras tóxicas, em relações tóxicas, em coisas que só me fazem mal, é como se eu estivesse semeando pro meu próprio mal. Então nós precisamos cuidar para que, ao invés de a gente dar ouvidos para palavras que nos geram ansiedade, nos alimentarmos disso, nós olharmos para o que Deus fala. Quais são as verdades bíblicas? O que Ele fala sobre nós, sobre Cristo, sobre a eternidade. Verdades que nos geram esperança, encorajamento, força. Não desconsiderando o fato de que sim, dependendo da situação que uma pessoa pode estar passando em sequência, ela pode acabar caindo em uma ansiedade e aquilo crescer e virar uma crise. Mas é como eu falei no começo do vídeo, busque ajuda profissional. Segundo versículo, Salmos 38, 9, que vai falar o seguinte: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Ou seja, independente da situação que a gente passa, Deus nos vê. Não há nada oculto no nosso coração. Não há nada oculto nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Além dele ver tudo, Ele está com a gente. Essa não foi a promessa que Jesus fez? Que estaria com a gente até a consumação dos tempos, no fim de tudo? E então, para a eternidade, Deus não quebra com a sua palavra. Uma vez que Ele falou que Ele estaria, Ele está. Mas é fato, muitas vezes a gente, pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está passando, é como se desse a entender que Deus não está vendo, então Deus é apático, eu estou passando tudo sozinho, estou sofrendo sozinho, mas não é por aí. Ainda que possa parecer, a palavra deixa bem claro, nada em nossas emoções, em nosso coração está oculto para Deus. Deus está vendo o que está acontecendo, Deus está vendo o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. E aí é que entra o terceiro versículo, que está em 1 Pedro 5, 7. E ele vai falar assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabendo que Deus está vendo a minha situação, percebe o que eu estou sentindo com plenitude e me entende, é nele que eu preciso depositar esses meus anseios. Não é nas pessoas ao meu redor, não é em político, não é em nada, a não ser em Deus. Só Deus pode realmente satisfazer os anseios do meu coração. Quando a gente pega isso que Pedro falou e aplica na nossa vida, o depositar em Deus, lançar nele as nossas ansiedades, vai acontecer uma coisa curiosa. Muitas vezes aquilo que a gente tanto ansiava para acontecer não era o que Deus queria que acontecesse e Ele mesmo transforma os nossos desejos, os nossos anseios naquilo que Ele quer pra gente. Percebe como é perigoso eu tentar tocar a vida sem a ótica de Deus sobre tudo que eu faço, sem depositar nele a minha esperança, os meus anseios, as vontades do meu coração. Se eu tentar me movimentar sozinho, o que a Bíblia diz? Há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o fim deles é morte.
Os anseios do nosso coração podem estar em cima de coisas que na verdade não é o melhor para nossa vida, não é o que realmente vai fazer bem. Anseios intensos vão gerar ansiedade, que vão gerar crise, uma bola de neve. Então, se eu pego esses anseios e deposito em Deus, a minha esperança passa a ser o Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Exclusivamente de Deus. Percebe como uma coisa vai ligando a outra? Mas ainda falta um versículo. E esse está no Salmo 63, verso 1, que inclusive é o versículo que nos encoraja a ter anseio. Calma, você vai entender. Ele vai falar o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. O anseio que a Bíblia nos encoraja a ter é pela expectativa do próprio Deus, de se relacionar com Ele. É isso que definitivamente supre o nosso coração. É nele que nós devemos depositar o nosso anseio, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, só em Deus. Mais uma vez, está em uma situação complicada, uma crise, busque ajuda profissional. Claro, dentro de uma crise você também precisa buscar ao Senhor. Prossegue se apegando mais e mais no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E fez sentido para você o que eu falei até aqui? Se sim, não esquece de deixar sua curtida e caso você não seja inscrito, dá aquela força se inscrevendo no canal. E se tem alguma sugestão, alguma dúvida, fica livre em deixar nos comentários. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.